Fala galera, hoje o nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. E hoje a aula vai ser sobre o tecido muscular e as principais características do tecido nervoso. Então já sabem, lápis e um caderno na mão. Tá aí mais uma videoaula? Roda a vinheta! Pensar antes de mais nada numa fibra muscular estriada esquelética. Por que o nome fibra? Fibra porque é alongada, estriada, né? É porque ela contém aí proteínas organizadas no formato de banda, dando coloração clara e escura, que vai dar um termo aí, então, estriada, formando estrias, literalmente estrias, mas por conta das proteínas aí, ok? Então, se eu estiver observando aqui, eu vou verificar o quê? Algumas particularidades. Por exemplo, a sua membrana plasmática chama-se sarcolema. O seu retículo endoplasmático liso, como é o que está mostrando ali em verde, é chamado de retículo sarcoplasmático. E o seu citoplasma de sarcoplasma. Vamos entender aí algumas organelas e qual o seu funcionamento, então, para a integridade muscular. Observem só. Ali eu posso estar observando estruturas que alguns autores consideram como organelas, outros não, são chamados de miofibrila. É a organela contrátil da musculatura esquelética. Essa organela, ela vai estar aderida à membrana plasmática, ao sarcolema, através de uma proteína chamada de distrofina. A distrofina, quando é inexistente ou defeituosa, causa aí um caso clínico, né, chamado de distrofia muscular de Duchenne. É onde a atrofia muscular ela acontece progressivamente, né, levando o indivíduo a óbito por insuficiência, né, cardiorrespiratória. Então, aqui no caso, além do retículo sarcoplasmático, responsável pelo armazenamento de cálcio, este fundamental para a contração muscular, é a chave para a contração muscular, também é contido por muitas mitocôndrias, né, responsáveis pela respiração celular aeróbica, produção de ATP, porque as proteínas contráteis só vão aí, no caso, se comunicarem, permite a contração muscular através do ATP, ok? Além disso, nós contamos também com a mioglobina, o que dá coloração vermelha à musculatura. O que é a mioglobina? É uma proteína exclusiva dos músculos que captam oxigênio que estão ali distribuídos na proximidade da miofibrila. Então, armazena e no momento adequado vai estar disponibilizando então para que aconteça a contração muscular, ok? E aí, então, né, além disso, nós contamos também com invaginações ao longo da membrana plasmática. Essa invaginação, ela garante que todas as porções da fibra muscular sejam contraídas ao mesmo tempo. Por quê? Porque dali vai estar passando, ela vai estar fazendo comunicação, né, com a parte externa, com o líquido intersticial, no qual vai facilitar aí o potencial, né, de ação. Além disso, o retículo sarcoplasmático, vocês podem observar em uma célula real de musculatura, né, esquelética, o retículo sarcoplasmático ele vai ter nas suas extremidades terminais, duas dilatações, são chamadas de cisternas terminais, que a cada duas cisternas, juntamente com uma dessas invaginações aqui, forma a tríade, ok? Então, se olhar para a fibra muscular, ela é estriada por conta aí do posicionamento das suas proteínas. Dentro da onde? Da miofibrila. Então, quer dizer que a estrutura, né, funcional da musculatura estriada esquelética é a miofibrila. Só que a própria miofibrila é constituída por unidades repetidas, que é ali dentro que vai estar acontecendo de fato, né, a comunicação entre as proteínas contráteis, que seria a actina e a miosina. Essas unidades são chamadas de sarcômero. E se eu pegar cada um daqueles quadradinhos e colocar aqui, eu posso, então, estar visualizando, né? Como que seria isso? Eu tenho os filamentos finos, que é constituído por actina, tropomiosina e troponina, e também pelos filamentos grossos, que é exclusivo da miosina, e parece dois tacos de golfe enrolado, certo? Como mostra ali naquele esquema. E que eu vou estar observando aqui, a princípio? Aqui, por que foi dado o nome, né, de estrias? Por conta da organização das proteínas que vão dar bandas claras e bandas escuras. E como é isso? Vocês observarem aqui, existe uma área que é exclusivo de filamentos finos, é chamado de banda I. Existe uma área onde eu tenho sobreposição dos finos com os grossos, que é chamado de banda A. E na porção aonde eu tenho só filamentos grossos, eu vou dar um nome aí de banda H.
A banda H ela vai ser estabilizada por uma linha, que é a linha M, que vai ter uma enzima chamada de fosfocreatinoquinase, e essa enzima ela é responsável por catalisar a transferência de um grupamento fosfato da fosfocreatina para um ADP, formando ATP, disponibilizando para o meio, ok? Mas como que acontece a contração? A miosina, ela tem uma área que se liga ao ATP, inclusive uma enzima que permite a quebra desse ATP. Só que essa enzima que está lá na cabeça da miosina, ela só consegue funcionar se ela tiver um cofator. O cofator é a substância necessária para o funcionamento da enzima. E quem é o cofator? É a actina. Mas se vocês forem observar aqui, a actina, ela não está livre para a miosina, muito pelo contrário, né? Ela é coberta por uma estrutura chamada de tropomiosina. E essa tropomiosina ela vai ser estabilizada pela troponina, como mostra ali no cantinho, ok? Para que aconteça um distanciamento entre a tropomiosina e a actina, é necessário que ela mude a sua configuração. E para ela mudar a configuração, precisa-se de cálcio no meio. O cálcio, então, vai se ligar com a troponina. A troponina, que tem um sítio, né, para o cálcio, vai mudar a sua configuração, empurrando a tropomiosina para longe dos sítios de ligação para a miosina. Então, as duas se aderindo, formam pontes aí cruzadas, acontece uma deformação na cabeça da miosina, aonde vai estar empurrando os filamentos finos para o centro do sarcômero, que seria a banda H. Na verdade, acontece um deslizamento, a contração é um deslizamento entre os filamentos finos e os filamentos grossos. Acontece a diminuição em si da musculatura como um todo durante a contração? Sim. Da célula muscular? Sim. Da miofibrila também, do sarcômero também, mas as proteínas elas não diminuem em comprimento. O que acontece é que os filamentos finos são empurrados para o centro do sarcômero. E para que aconteça a contração muscular, o que vai estar sendo feito aqui? Qual a estimulação? A estimulação vem a partir de um neurotransmissor exclusivo para a fibra muscular estriada esquelética, que é a acetilcolina. A acetilcolina é o único neurotransmissor capaz de ativar uma musculatura estriada esquelética. E aí, então, através da ligação com os receptores do sarcolema, vai abrir, então, as comportas para a entrada de sódio no interior da célula, acontece uma despolarização. Essa despolarização alcança o retículo sarcoplasmático, que armazena íons cálcio. Esse cálcio, então, cai, então, no sarcoplasma e liga, então, com a troponina para que aconteça a contração muscular. E uma curiosidade, né? O que seria o rigor mortis? O rigor mortis é que para separar a actina da miosina é necessário, nesse caso, ATP. Como o indivíduo não tem ATP, vão ficar ali as pontes cruzadas e vai enrijecer o cadáver. Depois de mais ou menos 24 horas, através de enzimas lisossômicas, essas pontes aí vão ser rompidas, né? E continua acontecendo a degeneração corpórea, ok? Agora, com relação ao tecido nervoso. O tecido nervoso, eu tenho aí uma distinção entre o tipo de neurônio e também células da glia quando eu comparo o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. O sistema nervoso periférico é tudo que está fora do sistema nervoso central, no qual vai incluir nervos, terminações nervosas, gânglios, enfim. Nós vamos abordar na aula de hoje as suas células que o constituem principalmente, ok? No tecido nervoso central, ele vai ser formado aí tanto por células nervosas, seriam os neurônios, como as células da glia. O neurônio aqui, ele é do tipo multipolar. Por que multipolar? Como mostra aqui. Porque ele é contido por um corpo celular e por projeções múltiplas, que vai dar origem aí tanto a dendritos quanto a um longo axônio. Então, são dendritos múltiplos e um longo axônio. Já com relação às suas células, que estão ali dando manutenção, nutrientes a esse neurônio, que constituem as células da glia, elas podem estar representadas aí pelas astrócitos, né? No caso aí os astrócitos, o que os astrócitos fazem? Os astrócitos, eles são células que vão emitir prolongamentos, e esses prolongamentos, uma das funções dele é da sustentação ao neurônio. Além disso, ele funciona como um conduto, comunicando os vasos sanguíneos com os neurônios, oferecendo nutrientes e eliminando também alguns resíduos aí neuronais. E também ele funciona como uma barreira, um isolante, né, impedindo que substâncias danosas ao sistema nervoso venham entrar a partir dos
capilares nervosos. Além disso, os astrócitos, eles vão também, em algumas situações, eliminar o resto de neurotransmissores após uma comunicação sináptica e também vai controlar o meio entre as comunicações sinápticas, por exemplo, né, controlar o nível ali de potássio, ok? E aí, dando continuidade, nós temos também os oligodendrócitos. O oligodendrócito parece um polvo, mais ou menos, né? E ele vai emitir prolongamentos que podem aí formar a bainha de mielina em até 15 axônios. O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina é um isolante constituído tanto por proteínas como por lipídios, que vai isolar o neurônio, aumentando a condução do impulso nervoso. E quem faz isso no sistema nervoso central é o oligodendrócito. Já no caso aqui, as células ependimárias, elas estão organizadas como umas células epiteliais, uma ao ladinho da outra. Vai estar forrando aí ventrículos encefálicos ou mesmo o canal medular, atuando no monitoramento e na condução ali do líquido cérebro-espinal ou mesmo até contribuindo para a sua produção. Outras células são bem visíveis, estão em grande quantidade, não tanto quanto os astrócitos, são células bem pequenas, essas chamadas células da micróglia ou microglia, porque são as menores células que eu encontro. E essas células aí são responsáveis por fagocitar fragmentos celulares originados durante o desenvolvimento normal do sistema nervoso, ou mesmo micróbios ou substâncias aí, né, estranhas ao organismo. Aqui no caso, né, no caso do sistema nervoso, em proporção de células da glia e os neurônios, eu encontro 10 vezes mais células da glia do que neurônios. Contudo, como as células da glia são bem menores do que o neurônio, em relação ao volume, 50% é ocupado pelas células da glia e 50% por neurônios. Ok? Isso aqui é um sistema nervoso central. Lá no periférico, eu vou encontrar dois tipos de células, a célula que produz a bainha de mielina, que no caso aqui é uma célula de Schwann. Essa célula, diferente do oligodendrócito, só pode mielinizar, formar bainha de mielina em um único axônio, salvo se não for para fazer bainha de mielina e o neurônio ele for amielínico, ok? Além das células de Schwann, que produzem então a bainha de mielina, nós contamos também com essas células aqui, que são as células satélites, que vão envolver completamente o corpo desse neurônio. Esse neurônio é do tipo aí pseudonipolar, característica do sistema nervoso central, né, que tem um único prolongamento, que logo vai se bifurcar em um curto dendrito e um longo axônio. Ele, então, ali, né, todo o seu corpo é sustentado e também permite a comunicação com o líquido intersticial através de uma célula, que é chamada de célula satélite. Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!